Olá, meus amores, estou de volta aqui e hoje a gente vai falar sobre aquele assunto que a gente estava interagindo lá pelo Instagram e nessa semana eu começo a subir vídeos novamente e estou muito feliz por estar voltando, estou muito feliz. Vamos ver se eu consigo, né? Qualquer coisa eu vou estar editando o vídeo também, mas é por isso que eu tô com esse fone. E também tô aqui ainda me ajeitando aqui aos poucos nesse meu novo cantinho, tá bom? Gente, eu fiz algumas enquetes lá no Instagram e a verdade é que eu não sei se nós estamos preparados para tratar de assuntos tão complexos como sexo. Eu fico vendo assim que as pessoas banalizam muito, né, de várias formas, em canções, em letras de músicas, como se sexo fosse uma coisa do mal, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa além. Mas na verdade, o sexo é algo natural e a gente precisa aprender a conversar sobre isso de forma natural, porque tudo que foi colocado pra gente como um tabu acaba sendo uma brecha, né, para que dentro desses temas, desses assuntos que são considerados tabus, entrem também abusadores, se aproveitem da situação, porque são assuntos que, se virar tabu, ninguém conversa, ninguém comenta, ninguém divide as suas experiências e muitas coisas ficam subentendidas, né, e fica ali no submundo e daí, né, se abrem brechas para pessoas abusadoras, enfim, quando a gente fala, por exemplo, de religião, né, que por muito tempo falou que não se discutia religião, e dentro disso, o que aconteceu? Apareceu muitos charlatões, né, então hoje a gente vê pessoas enriquecendo por ser líder religioso, e, enfim, então assim, sempre tem alguém querendo tirar vantagem de alguns assuntos que muitas vezes as pessoas dizem que não é ideal que se discuta, que fale, né? E toda vez que você se cala diante de alguma situação, de algum assunto, alguém vai, né? Algum abusador vai aproveitar-se disso. E o que eu vejo assim, gente, eu vou aqui contextualizar dos nossos dias de hoje, e também, assim, gente, vai ser só uma abertura, que na verdade eu já tenho um vídeo aqui no canal, meu último vídeo eu falo sobre masturbação, mas assim, vão ser vários, tá? Então esse aqui, vamos dizer que é o segundo vídeo sobre esse assunto, e eu abordo esse tema hoje aqui no canal, exatamente porque filhos e filhas de mães narcisistas, que né, vieram até mim logo que eu iniciei o canal, e vieram, algumas pessoas são realmente clientes meus também, eles começaram a se abrir comigo nessa questão, né? Desde uma aula, algo que eu falei, assim, que eu soltei sobre essa área, eu acabei me abrindo, assim, né? As pessoas sentiram confiança em falar comigo. A partir do momento que eu comecei a ouvir os relatos, eu comecei a me preocupar, sabe? Fiquei realmente preocupada com algumas situações, com algumas coisas que eu comecei a ouvir e comecei a buscar, fazer pesquisas, estudar sobre o assunto. E realmente eu percebi que entre nós, sobreviventes, existem muitas pessoas que estão vivendo relações sexuais, né? Não só em relacionamentos de fato, mas enfim, na vida em geral, social, né? Que acaba se relacionando de forma prejudicial, tá? Porque eu não vou falar aqui que é de forma indevida e tal, porque não existe um padrão, né? Mas a forma com que essa pessoa se sente. Então, hoje, nesse primeiro vídeo, tirando o primeiro que eu falei sobre masturbação, mas o primeiro vídeo que eu vou começar a trazer aqui assuntos, eu vou realmente, gente, vir por camadas, porque é um assunto muito complexo, né? Então vai ter que ser por camadas. Então, hoje o que eu quero, assim, verbalizar mesmo, esclarecer para vocês e principalmente trazer para vocês uma reflexão, é que as coisas na vida, gente, precisa fazer sentido pra gente. A gente não precisa se encaixar nos padrões estabelecidos, certo? E por que que na vida sexual muitas pessoas se sentem obrigadas a fazer coisas, enfim,
se sentem obrigadas a se encaixar em padrões. Então, hoje, assim, essa reflexão eu quero trazer para vocês, porque por ser um assunto tabu e um assunto que fica entre quatro paredes muitas vezes, você acaba não tendo com quem desabafar, você acaba não tendo com quem se abrir mesmo em relação a esse assunto enfim, tirar algumas dúvidas. E, infelizmente, muitas coisas que a gente vê na internet sobre sexo é muito tóxico, né? É sempre as mesmas coisas, não sai daquele mesmo assunto, ai, que a mulher tem que ser atrativa, ai, que o homem tem que ser assim, ai, que, sabe, tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque senão não é sexo. Peraí, só um instante. Dentro de qual padrão? Dentro do que estão se baseando esse padrão que se criou para se relacionar sexualmente, né? Então, assim, não existe um respeito por pessoas pelas diferenças de personalidade, pelas diferenças de orientação sexual. Então, você vê que existe aí uma padronização, né, atropelando qualquer tipo de pessoa que não pense igual. Porque a partir do momento que você fala, ah, mas eu não acho isso legal, a pessoa fala assim, ah, por quê? Será que você realmente é mulher? Será que você realmente é homem? Será que você realmente é macho? Isso é nojinho, isso é não sei o quê. E aí começa a ridicularizar a outra, sendo que cada ser humano tem a sua personalidade, sua individualidade e precisa ser respeitado, simples. Mas, gente, se pelo menos, né, as pessoas tivessem, enfim, questionando ou tivessem criticando o outro relacionado a esses assuntos por algo palpável, por algo real, por algo natural, em pornografia, para dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Entende que o assunto é muito mais complexo do que a gente está falando? Porque as pessoas estão se baseando em uma mídia comercial, onde se movimenta bilhões, né? E que por trás desse mercado horroroso da pornografia existe pessoas suicidando, depressivas, né? E não importa isso para o comércio. O que importa é ganhar dinheiro, né? E os grandes dessa mídia tá ganhando muito bem, então ganhando milhões, né? Foi exatamente assim que aconteceu com a mulher, né, que foi muito famosa, né? Depois eu vou confirmar aqui a década e vou botar aqui no post aqui no meio do vídeo a década que foi, a Garganta Profunda, né? Aquela mulher, ela acabou criando um padrão, né, para a sociedade do sexo oral, né? Então, as mulheres que fazem algo parecido com ela, tá certa, quem não faz tá errado, né? Então, assim, um padrão estabelecido dentro de uma indústria de mídia comercial e por trás da história dessa mulher, tá? Eu assisti o filme, existe um livro da biografia sobre ela. Provavelmente a mãe dela tinha muitos traços narcisistas, não posso afirmar se era uma narcisista patológica. Ela pediu socorro para a mãe dela e a mãe dela virou as costas para ela, né? Até porque naquela época ainda era pior o machismo e as mulheres tinham que continuar casadas independente de qualquer coisa, né? Então a mãe dela não quis acolher ela novamente na sua casa e ela foi obrigada a continuar num casamento, né, com um homem abusivo que obrigava ela a fazer esse sexo oral, do qual ela reclamava, só que aos poucos ele foi convencendo ela que aquilo, ela era incrível por fazer aquilo, e foi convencendo ela a criar filmes nesse pornográfico, né, ela fazendo esse sexo oral com vários homens, inclusive nesse filme tem algumas cenas bem fortes, assim, desse marido dela agredi-la, colocar ela no quarto com vários homens, né, e ganhar dinheiro para ela fazer sexo com esses outros homens. Então, assim, é um contexto horrendo, horrendo. É uma das coisas mais tristes, assim,
dos filmes que mais me impactaram, né? Eu que tenho empatia, a gente que tem empatia, a gente fica realmente bem baqueada com certas cenas, né? Então, então, diante desse mercado, né, e bombou, gente, bombou, na década dela, bombou, ela era tudo, né, ela dava entrevista, ela achava que realmente ela estava ali sendo uma atriz, que ela estava sendo importante, porque o marido dela manipulava ela a pensar que ela era incrível por fazer aquilo, né, e aí se estabeleceu, gente, esse padrão, por exemplo, do sexo oral, que é um exemplo que eu vou dar, mas nós vamos falar sobre enfim, vários aspectos aqui, vários mitos, né, que foi se criando ao longo do tempo. E, enfim, e aí, gente, hoje eu vou falar só da última enquete que eu fiz lá no Instagram, mas tem outras que eu fiz anteriormente, né, uns meses atrás aí, que depois a gente vai estar pincelando aqui esses assuntos também. E nessa última enquete, eu perguntei, né, sobre a indústria pornográfica, né, num cenário hipotético, né, que não existisse essa mídia pornográfica. Como você acha que sua relação sexual poderia ser, né? Então, eu coloquei lá 3 alternativas, né, monótono, leve ou interessante, né? E interessante disparou assim, muita gente votou que o sexo seria muito mais interessante sem a pornografia, se não existisse, né? Enfim. E, e aí, gente, eu li uma frase uma vez que realmente me marcou, que é uma frase assim como que é? A pornografia estupra a sua mente. Então, o estupro é uma violência, né? E estuprar a mente é uma violência também, uma violência que vai respingar aí, né, gente, que vai carregar aí demais a sua vida, porque tudo começa na mente, né? Então, se ali na mente já tá todo corrompido, aí na prática, na vida, nos valores, nos padrões, né, que você vai seguir, já vai estar tudo corrompido também. Então, eu gostei muito dessa frase porque eu acho muito verdade. Porque da mesma forma que eu falei no vídeo sobre masturbação, que é algo natural, né? A masturbação, gente, todo mundo nasce sabendo, né? Eu falo lá sobre isso, que eu tava lendo muito sobre isso, né? De profissionais dessa área da sexologia, e é interessante, né? Das coisas assim ser naturais, né? E o sexo é algo natural também, então é óbvio que nós não precisaríamos de uma mídia para nos ensinar a fazer sexo, porque nós naturalmente já sabemos, né? Quando a gente chega na certa idade, nós já sabemos, nosso corpo já sabe o que quer. Então é natural. Então tudo que tem ali, gente, é só uma representação, né? É só uma mídia, são pessoas que estão ali fingindo várias coisas, né? E algumas coisas elas estão praticando, né? Também óbvio, mas muitas coisas ali são só fingimentos, são atores e que traz assim consequências horríveis para a vida dessas pessoas que trabalham com essa mídia. E então assim, gente, é um assunto muito complexo, é um assunto muito sério e que eu sei que uma boa parcela da população não está preparada. Tem muitos assuntos que é muito triste que em 2023 ainda uma boa parcela da população não está preparada para conversar, né? E sobre a pornografia é uma dessas parcelas. Gente, eu vou ressaltar o seguinte, sobre essa enquete. Eu fico pensando, as pessoas que diz que o sexo, a sua relação sexual poderia ser monótona se não existisse, né? Eu fico pensando no que essas pessoas estão baseando a sua vida sexual, sabe? Eu fico realmente preocupada. Porque se a pessoa não entendeu o que realmente é o sexo, né? Por que ela tá tendo relação sexual, sabe? Então tem pessoas aí que são mães, já pais e tal, e fazem sexo assim, copiando, né, aquilo que já tá ali na mente, que a sua mente já tá estuprada, né, já tá tudo ali, e só copiando e fazendo aquelas coisas ali da forma que aprendeu com uma mídia, né, lembrando que é um mercado, né, um mercado que tem pessoas ganhando dinheiro para tá
ensinando tudo aquilo, né? E, gente, a gente não pode também deixar de ressaltar que são outros assuntos que eu vou trazer mais pra frente também, mas eu quero deixar aqui, que geralmente, né, gente, como a pornografia começou muito lá atrás, né, em décadas passadas, vem com muito machismo, né, vem com um peso, assim, machista muito grande, onde o que vale é o prazer do homem, né, quando acaba, quando o homem ejacula, acabou. E aí? E a mulher? Será que ela ejaculou? Não importa, não importa, acabou. O homem ejaculou? Acabou o sexo. Então, assim, daí já parte aí, né, um princípio machista mesmo. Então, assim, tem muitas parcelas e muitas camadinhas que nós vamos ter que pegar, não só da pornografia, como da vida sexual, no cotidiano, no dia a dia, no que se falam nas mídias, no que se fala nas redes sociais sobre isso, porque eu vejo que realmente nas redes sociais, quando se levanta o assunto sobre isso, dá muito pano para manga, como se diz, né? E aí já vem aquele tanto de gente preconceituoso com a mesma, sabe, assim, e vem aquele gado, né? Que aí vai um, vão todos juntos, né? Vão falando a mesma coisa, vão repetindo coisas enfim, que aí já tiram e baseado na pornografia. Então é muito triste a gente ver o ser humano que, nossa, poderia estar aí se abrindo, né, para o novo, para coisas diferentes, experimentando coisas diversificadas, novas, gostosas, prazerosas, se colocando dentro de um. Gente, então agora para finalizar, eu quero só deixar uma reflexão para você, tá bom? Essa refletindo e no próximo vídeo a gente vai estar falando também um pouquinho mais sobre isso. Você tem que estabelecer os seus padrões e valores, né? Você tem que estabelecer os seus princípios. E aí, na vida sexual também você deve fazer isso, para que você não se sinta fora de contexto, sabe? Aquilo que não faz sentido para você, aquilo que não traz paz para você, você não tem que fazer. Você não é obrigado a fazer. Se você não tem intimidade de olhar no olho do seu parceiro, da sua parceira para conversar sobre isso, repense esse relacionamento, sabe? Repense, porque você precisa respeitar o que você é, o que você sente. Então, por favor, não se coloque em situações que você não queira fazer. Você é um ser humano que merece ser respeitado, que merece ser amado e honrado. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre esse e outros assuntos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.